Olá você. Hoje eu tenho uma poderosa palavra que se encontra em Mateus o capítulo é o 24. É o capítulo 24 de Mateus, aonde vai falar o sermão profético, princípio de dores. Se você tem a verídica, se você tem a verdadeira, traz ela para cá e de maneira responsável, vamos fazer uma leitura até onde o Senhor nos der. Amém? Tá bom, vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda, do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e atrair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Você entendeu isso? É Mateus 24. É o princípio de dores. O que não é o fim e nem o meio. É o princípio, é o começo. Quando fala de princípio, fala de uma pequena iniciação. O princípio é o começo. É o começo das coisas, é o começo de tudo. É onde a coisa começa a dar sinais de que dali vai se formar algo. Nem isso? Que vai até um determinado ponto, até um determinado lugar, que vai se transformar. Nem isso? Tá bom. Bem. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. O Senhor estava com eles dentro do templo. Agora eles estão saindo de dentro do templo. O que foi falado lá dentro? Qual foi a palavra? Qual foram os hinos entoados? Qual foi o ensinamento? O que se aprendeu? O que foi armazenado no seu entendimento? Não. Eles não estão falando sobre a palavra. Eles estão falando da estrutura do templo, da argamassa, dos tijolos, talvez dos vitrais, né? Dos
enfim, na estrutura do templo. Mas o Senhor está dentro do templo e agora está saindo. E o Senhor está de olho neles. E observando como o Senhor está todos os dias em os nossos cultos cotidianos. O Senhor está lá, observando e vendo aonde nós estamos depositando o nosso interesse, o nosso coração. Nós estamos apercebidos do quê? Da estrutura, da suntuosidade, olhando uma coisa ou outra, se distraindo com as coisas dessa vida, quando deveríamos estar atraídos e voltados para Deus. Jesus está com eles, mas eles estão preocupados com a estrutura do templo. Se a bateria toca bem, se o pastor prega bem, se fulano está bem vestida, se está mal vestida, se aquele não veio hoje, se aquele faltou, se aquele está errando, se aquele ali não presta. Nós estamos voltados para a estrutura e esquecendo a verdadeira adoração. Estamos esquecendo daquele que está no nosso meio, aquele que nós deveríamos prestar culto. O Senhor está no meio deles e eles estão olhando a estrutura do templo. Tá bom? O verso 2. Jesus, porém, lhe disse: não vê tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então o Senhor, ele vai falar como quem... Tá vendo isso tudo bonito aí? Que vocês, dão tanta importância. Eu conheço amanhã, vocês não. Isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. O Senhor está falando para eles assim: vocês são a verdadeira igreja. E eu até o presente momento estou aqui. Se estruturem em mim. Percebam que eu estou convosco até agora. E não vos deixei, e nem vos deixar. E nem vos deixarei, perdão. Perceba que eu estou no meio de vós. E não deveis estar ansiosos por nada, nem temerosos por nada. Mas devem aprender de mim, enquanto eu estou no vosso meio, que sou manso e humilde de coração, e se estruturar em mim, porque a verdadeira igreja são vocês, sou eu, é você. E nós devemos se preocupar se verdadeiramente nós estamos estruturados em Cristo. A palavra ainda vai dizer: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Agora, ele se tocou que o Senhor deu um cutucão neles. Aí eles vão em particular falar com o Senhor. O que significa isso? Bom, o Senhor já nos deu uma cutucada. Mesmo que uma pequena bronca, O Senhor nos chamou a atenção. Agora vamos lá em particular. Se ele der uma bronca em particular, ninguém vai ver. Se nós for demais no secreto, ninguém vai ver. Se nós for demais nas perguntas, no sigilo, ninguém vai ver, ninguém vai escutar. Vamos no particular agora. E aí eles vão ter com o Senhor em particular. E o Senhor está assentado no Monte das Oliveiras. É um local de meditação, de busca, de oração do Senhor. É um local
que ele tem um particular com o Pai. Sempre que há necessidade, ele está sempre lá. E os discípulos estão entrando no local da particularidade de Jesus para com Deus. É ali onde ele coloca as suas lágrimas, as suas tristezas, as suas dores, porque afinal de contas ele ainda é Jesus. Ele está num tabernáculo de carne, onde essa carne sente dores, sente aflições, sente angústia, sente depressões, sente medo. E eles estão indo nesse particular. E quando chega nesse particular, o Senhor vai atentar a eles. E eles vão perguntar. E a palavra vai dizer: e disse-nos, quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos agora querem saber quando o templo vai ser derribado. Quando vai ser isso? Que não vai sobrar pedra sobre pedra. E quando será o fim? E quando ele vai vir? Nós temos que entender uma coisa. Os planos de Deus não são os seus planos, e nem os meus. Os projetos de Deus para com a tua vida e para com a vida da humanidade é particular dele para com o Pai. O processo é dele. O projeto é do Pai. E o Pai está conciliando tudo isso com o Filho na terra. Trazendo ele para uma situação onde ele vai ser ofertado como um cordeiro mudo às nações, para que nós possamos ter direito ao perdão das nossas muitas faltas, muitos erros. Ele está falando do templo. Mas que templo ele está falando? A palavra ainda vai dizer: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, seus discípulos, em particular, dizendo: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. O Senhor, conhecendo o coração dos discípulos e o nosso coração, nós queremos saber tudo antes da hora. Nós nos apavoramos, nos amedrontamos, ficamos ansiosos pelo porvir, e o Senhor está falando para nós ter cautela. Porque aqueles que não têm cautela vão pelos sons dos ventos. E os sons dos ventos, você sabe que está vindo, mas não sabe para onde ele vai. Assim são conversas. Conversas sem fundamento, que não são de Deus, que não está escrito. É como o vento, que você sabe que ele está soprando, mas você não sabe para onde ele vai, e nem para onde vai levar as folhas, aqueles que os ouvem. E o que tem de vento sendo soprado, e levando folhas, falando coisas que Deus não disse, prevendo como oráculos. Leia a palavra, ouça a palavra. Mateus 24, a Bíblia está aberta, é a boca do Senhor falando. Eu não tenho que forçar nada, eu só tenho que repassar o que está escrito. A palavra ainda vai dizer: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É o Senhor nos prevenindo. É o Senhor dizendo que tem pessoas que irão se aproveitar da vossa fé para dizer: eu sou sem ser.
para dizer: o Senhor me disse sem ter dito. O Senhor está falando quando Ele não está falando. Essa é uma maneira de trazer Deus às pessoas que muitas das vezes não têm conhecimento da palavra. Não precisa um homem se materializar e dizer: eu sou. Basta alguém dizer que o Senhor está falando. Ele já está materializando essa palavra, enganando a muitos. Tá bom. A palavra ainda vai dizer, porque é bem verdade, que aonde tem necessidade, tem os aproveitadores. Aonde tem medo, tem o charlatão. Aonde tem doença, aonde tem necessidade, sempre haverá os aproveitadores. Sempre. Você vê aí, ó, Rio Grande do Sul, quantos ladrões apareceram para roubar a casa do povo. E agora tem um golpe ainda que querem roubar o benefício pouco do povo. Sempre haverá aqueles que vão se levantar, vão se erguer das trevas para confundir a humanidade em nome de algo bom, né? Você entra no aplicativo, tá lá o nome de algo bom. Quando você entra, tem um falsário do outro lado para roubar o pouco que nós temos. Não é assim? Tá bom. Assim não é diferente no mundo espiritual. É a mesma coisa. Sempre haverão, tem os verdadeiros, tem os falsos. A palavra ainda vai dizer: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. O que significa isso? O Senhor está falando pela sua palavra em Mateus 24, que você vai ouvir sobre guerra. Quando você ouve sobre guerra, é que essas guerras elas já estão começadas, elas não são de hoje. Você vai ouvir de guerra, mas tu também vai ouvir de rumor. Vou jogar uma bomba aí. Ah, olha, se você não se retratar, cuidado, hein? É rumor, né? Mas você ouve rumor dos grandes querendo se bicar. Mas você já ouve de guerras que estão acontecendo. Milhares morrendo. Então a palavra ela está se cumprindo. Ainda vai dizer mais. Porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então não te preocupa com rumor e guerras. E com pessoas vindo dizendo: o Senhor disse, o Senhor falou, eu sou Deus. O Senhor apareceu ali. Não se preocupe. É misto que tudo isso venha, que tudo isso aconteça. É o Senhor quem está dizendo pela sua palavra. E a palavra ainda vai dizer mais. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e peste. É o que você está vendo. Reino contra reino, nação contra nação, e as pestes. Quantas enfermidades, doenças nós estamos atravessando. Uma pior que a outra. E ela sempre vindo mais forte. É a gripe vindo mais forte, é a chikungunya, é outras enfermidades, é o coronavírus. É a palavra se cumprindo em nossa geração. Se cumpriu na geração deles. Porque tem aqueles que vão dizer: ah, mas isso não é do nosso tempo. Isso foi daquele tempo. Não. Em cada geração a palavra do Senhor ela tem fiel cumprimento. Cada geração. E quanto você acha que é uma geração hoje? 70, 80, 90, 100 anos? Você acha que você passa sem nada disso acontecer? Ou você já está vendo acontecendo? Tá bom. A palavra ainda vai dizer: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e peste, terremoto, em vários lugares. Outro dia ainda, no Brasil, que não é costumeiro, teve um terremoto. E não só um. Tremores de terra. E é a palavra se cumprindo. A palavra ainda vai dizer: mas todas essas coisas são o princípio de dores. É o princípio. É o começo. Começo, princípio. Tudo que você está vendo aí.
Não adianta você querer passar o carro na frente dos bois. Nem ir por conversa A, conversa B. Vá pela palavra. O que você está vendo é princípio. É o começo de tudo, é princípio. E o tempo do Senhor no princípio não é o teu tempo. Possa ser que no teu tempo do princípio você não chega a ver o meio dessas coisas. Porque o tempo do nosso Deus não é o meu nem o teu tempo. É por isso que muitos desfalecem na fé, por não ver o cumprimento em seu tempo. O Senhor não pensa com a sua cabeça, com os seus dias. O Senhor não dorme, não tosqueneja. Ele é o seu próprio raio de sol. Quando você acorda, ele já está brilhando. Quando você vai dormir, ele continua brilhando. Continua iluminando as trevas. Continua iluminando a escuridão. Ele é tudo. Tudo. Em todos. Em nós. A palavra ainda vai falar. Então vos hão de entregar para ser atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. A palavra está dizendo que no cumprimento de todas essas dores e princípio delas, muitos verão em nós que tudo que nós falamos é verdade. E sofreremos perseguições. Sim, sofreremos perseguições. Porque as pessoas começarão a entender que o que sai da nossa boca está acontecendo e que é verdadeiro. E eles vão pegar bronca de nós, vão pegar raiva da gente, porque eles vão perceber que verdadeiramente nós somos de Deus. E o Senhor está cumprindo fielmente tudo o que falou. E seremos odiados, porque eles vão perceber que tudo que nós falou é tão verdadeiro que o ódio vai tomar eles. Eles vão falar, poxa, bem que aquela mulher falou. Poxa, bem que esse cara falou. Poxa, ele falou tanto e eu não dei ouvido. E agora eu estou nessa e eles estão aí no beibão. Aí começará a perseguição. O apontamento. Nos excluindo de certas coisas. Nos deixando de lado. A palavra ainda vai dizer, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. As pessoas, elas não vão querer, mas serão obrigadas a associar o nome do Senhor e a nossa crença a tudo que está acontecendo. Vão dizer até mesmo que nós somos o culpado disso tudo. Seremos perseguidos, seremos odiados. A palavra ainda vai falar, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Olha o que a palavra está falando. Nesse tempo, a perseguição e o ódio das outras pessoas serão tanto, que entre nós mesmos, nós vamos nos aborrecer. Dado a aflição, a angústia, a perseguição, nós mesmos vamos nos aborrecer uns aos outros. O diabo ele vai usar armas antigas. É disso que está falando. É jogar irmão contra irmão. Armas antigas ele vai usar. Porque a pessoa pega uma arma antiga. Hoje em dia a polícia não quer trabalhar mais com 38. Quando você vê um 38, você fala, isso aí. É justamente aquilo que você não dá importância, o diabo vai usar. Para jogar irmão contra irmão, irmã contra irmã, trazendo inimizade, porque qual é a única coisa que nos deixa de fora da Santa Ceia? Nos desconecta do corpo. Não é irmão contra irmão? Não é inimizade? Não é a falta de perdão? Pois ele vai trazer essas armas antigas contra nós. E nós temos que estar atentos, vigilantes, para não cair. A palavra ainda vai dizer, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos.
surgirão muitos falsos profetas, falando o que você quer ouvir, falando de coisas que eles estão vendo, não é Deus que está mostrando. Eles estão lendo e eles começam a falar. Não é Deus que está revelando, não é visão do alto. Eles sabem tua necessidade. Eles estão pregando de coisas que eles sabem, que eles sondam, que eles conhecem. Não é Deus que está mostrando. Esses são os falsos profetas, que falam coisas que o Senhor não disse, não falou, não trouxe para a igreja. São os falsos. Mas como tem os falsos, haverá os verdadeiros. E nós não seremos enganados. A palavra ainda vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere até o final, e você e sua casa será salvo. Fique com esta palavra. Deus abençoe.